Boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais um encontro do nosso curso de processo penal. O tema da aula de hoje é um tema extremamente importante que está na base do conhecimento. Todo o desenvolvimento do processo penal, você tem que compreender isso. O tema da aula de hoje é ação penal. Então, agradecer a presença de todos que estão conosco e vamos para o quadro branco, tentar compreender aqui alguns elementos do tema da aula de hoje. Vocês podem estar escutando aí um barulho aqui do vizinho, batendo um martelo aqui, reformas. Nós vamos tocar aqui. Ação penal. Este é um tema que está abordado tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Mas vamos começar trabalhando o conceito de ação. O que vem a ser ação? Esse conceito é extremamente importante, dele dependerá muito do que nós vamos compreender na aula de hoje. Vamos definir a ação como o direito. Ação é o direito de provocar o poder judiciário para que este preste o serviço jurisdicional. Preste o serviço jurisdicional. Então, o poder de provocar, o direito de provocar o poder judiciário para que este preste o serviço jurisdicional. Arthur, está enrolado, eu ainda não entendi o que é o direito de ação, o que é o conceito de ação. Ora, você sabe que o Poder Judiciário ele é, por natureza, inerte. Um dos princípios que regem o Poder Judiciário é o princípio da inércia. E o que é que significa o princípio da inércia? Significa que ele só age quando provocado. Ele só age quando provocado. Sem provocação, o Poder Judiciário não pode manifestar-se. A gente pode ver aqui um exemplo, a diferença do Poder Executivo. O Poder Executivo não precisa de provocação. O presidente da República, o governador, o prefeito, pode, vendo uma necessidade, tomar uma iniciativa, pavimentar uma rua. Né? O delegado de polícia, que é membro do Poder Executivo, ele pode, diante de um crime, instaurar uma portaria e abrir um inquérito policial, que é um procedimento administrativo. O Poder Judiciário não é assim. Por exemplo, se um juiz estiver passando por uma rua, e vir um crime sendo praticado, ele não pode, eu vou chegar lá no fórum e vou instaurar uma ação penal porque eu soube disso. Não. O Poder Judiciário, movido pelo princípio da inércia, só age quando provocado. Ação é o direito de provocar. Que legal. Ação, portanto, o que é? É o direito de provocar. É o direito de provocar. Muito bem. Deixa eu ver aqui o chat que está dizendo aqui alguma coisa. Vamos ver. Tudo jóia. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ok. Então, a gente tem o seguinte. Conceito de ação é o direito de provocar o Poder Judiciário para que este preste... Vamos desligar aí os microfones. Pronto. Está todo mundo aí com os microfones desligados. Legal. Então, o direito... E aí a gente pode já estabelecer uma diferença entre o direito de ação e o poder de julgar. Então, vamos voltar aqui. Que coisas interessantes o conhecimento vai sendo construído. Ação é um direito. Ação é um direito, enquanto a jurisdição
é um poder. Que é arretado? Ação é um direito, enquanto a jurisdição é um poder. A jurisdição, ela pode ser atacada pela prescrição, é a perda do poder de decidir. A ação não é atacada pela prescrição, ela é atacada pela decadência. Então, a gente precisa guardar, eu expliquei isso já a vocês, né? A jurisdição, que é um poder, pode ser vitimada pela prescrição, enquanto o direito de ação não é vitimada pela prescrição, é eventualmente vitimada pela decadência. Arretado. Então, o que é que a gente tem para aprender de cara? Uma informação extremamente importante aqui. Coisas que eu já expliquei a vocês, essas coisas são básicas, e por que básicas são importantes? Decadência é a perda do direito de ação, prescrição é a perda do poder de punir, do jus puniendi, né? Então, lembrar aqui a expressão latina jus puniendi. Lembrar a expressão latina aqui, jus puniendi. Muito bem. Então, a decadência... Beleza. Agora, vamos compreender como é que se organiza a ação penal. Como é que ela está organizada dentro do direito processual penal. Então, nós vamos ter dois tipos de ação penal. Então, ação penal. Nós vamos ter dois tipos de ação penal. Quais seriam esses tipos de ação penal? Ação penal pública e ação penal privada. Muito bem, ação penal pública e ação penal privada. Caramba, qual é a importância de saber disso? É fundamental. Se você não sabe se a ação penal é pública ou privada, você não sabe se ela será proposta por denúncia ou queixa-crime. Então, a ação penal privada ela é proposta por queixa-crime. A ação penal pública é proposta por denúncia. Além disso, se você não sabe qual é a ação penal, você também não sabe qual é o titular da ação, porque o titular da ação penal pública é o Ministério Público, o titular da ação penal privada é o ofendido. Então, compreender esses esquemas é extremamente importante. Então, a gente tem ação penal pública e ação penal privada. Pessoal, muito atentos, porque tem algumas coisas novas que a gente vai estudar, porque, Matheus, você vai lembrar que o artigo 28 A do Código de Processo Penal está nesse contexto. A questão do acordo de não persecução penal, que é uma novidade e que está sendo, eu acho que é o assunto do processo penal do momento, e eu vou colocar vocês por dentro do debate que está rolando sobre o acordo de não persecução penal. Bom, então a gente tem a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, se subdivide em dois tipos. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Ora, qual a diferença entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal privada ou ação penal pública condicionada? Vejam, na ação penal pública incondicionada, o titular da ação, que é o Ministério Público, bora esclarecer isso, porque isso vai colorindo de encantos o nosso gráfico, não é? O titular é o Ministério Público. Então, o titular é o Ministério Público. O Ministério... Ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Ok. O que mais? Que outra informação relevante nós temos aqui? O titular da ação penal pública é o Ministério Público. Uma outra informação pertinente e relevante é que ela é proposta por denúncia. Beleza de Creuza. Então, ela é
proposta por denúncia. E como é que isso em relação à ação penal privada? Como é que fica a ação penal privada? Vou até chamá-la aqui um pouco para baixo, para a gente vislumbrar com mais nitidez essas figuras. Como é que fica a questão da ação penal privada? A ação penal privada, ela é o titular é o ofendido, o titular é o ofendido, e a gente poderia ter, né, na impossibilidade do ofendido, o CAD. Todo mundo já sabe o que é o CAD. Lembra, Matheus, o que é o CAD? Quem é o CAD? Diga. O ascendente e o descendente. E o irmão. E o irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, o titular é o ofendido e ela é proposta por queixa-crime. Então, a gente já vislumbra essas diferenças aqui. Então, o titular da ação, que é o Ministério Público, deixa eu ver, alguém colocou uma pergunta aqui, eu vou tentar visualizar. Alguém colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Parece que eu fechei aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma queixa-crime na privada. Exatamente, Breno, exatamente essa questão aí. Muito bem, então, o que é que nós vemos? Condicionada, incondicionada, o titular da ação, que é o Ministério Público, não depende da manifestação de vontade de ninguém. Eita, importante anotar isso aí. Então, vamos colocar aqui. Independe, no caso da ação penal privada, a ação penal pública incondicionada, independe da manifestação de vontade do ofendido. Então, porque, pessoal, lembra, eu vou até colocar aqui fenômeno de substituição processual. Arretado, arretado, arretado. Aqui é importantíssimo que eu diga isso. Vou colocar aqui. Você sabe o que é substituição processual? Substituição processual. Então, a gente tem que entender, na ação penal pública, o que ocorre é uma substituição processual. Deixa eu explicar a vocês o que é substituição processual. O ofendido, ele não está representado. Porque se eu tenho um ofendido representado, ele é o titular da ação, o ofendido. Então, ele pode destituir o advogado de acordo com a sua vontade, porque o advogado simplesmente o representa. O Ministério Público não é representante da sociedade, não é representante do ofendido. O Ministério Público substitui a sociedade, substitui o ofendido. O titular é ele agora. Não existe mais, propriamente, um ofendido, porque o Ministério Público substituiu. Porque se o crime é de ação penal pública incondicionada, em tese, a vítima é a sociedade toda. É verdade, foi o teu celular que foi furtado, mas furto, o artigo 155 do Código Penal, é um crime de ação penal pública. Supõe-se que toda a sociedade é vítima. E aí você diz assim, mas então, eu não gostaria que a pessoa que furtou meu celular fosse punida. De fato, ele subtraiu sem minha autorização, mas eu não quero. Meu amigo, não importa se você quer ou não quer, porque na ação penal não há representação. Ação penal pública incondicionada não há representação, há substituição. Entende? Então, aqui, na ação penal pública incondicionada, o que eu vou ter é a substituição. Isso é muito interessante. O Ministério Público substitui. O Ministério Público substitui. Substitui. Importante essa expressão. Substitui o ofendido. Por isso que independe de sua manifestação de vontade a propositura da ação penal, porque ele substitui o ofendido. Muito bem.
Esse detalhe foi importante. E a ação penal pública condicionada? A ação penal pública condicionada, ela vai se subdividir em dois tipos. Ação penal pública, o que, meus amigos? Condicionada à representação do ofendido, à representação do ofendido. E aí, preste atenção. Martô, se é representação do ofendido, o ofendido pode não fazer a representação, ou seja, o Ministério Público não tem toda aquela autonomia, e é verdade. Sem a representação do ofendido, sem a manifestação de vontade do ofendido, o Ministério Público está de mãos atadas. O delegado de polícia não pode instaurar o inquérito se não houver representação do ofendido. Por exemplo, crime de ameaça. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Sem a representação não há inquérito policial, sem que essa representação seja renovada, reafirmada em juízo, não pode haver ação penal. Então, condicionada à representação do ofendido. Condicionada mais ao quê? E aí a segunda hipótese, condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça. Martô, quando um crime será condicionado à requisição do ministro da Justiça? Em tese, quando a lei o definir, mas a lei define isso quando o presidente da República é vítima. Então, a gente tem já uma dica aí, se o presidente da República é vítima ou se chefe de governo estrangeiro no Brasil é vítima de um crime. Então, essas pessoas serão representadas pelo ministro da Justiça. E aí, o ministro da Justiça requisita vai fazer a propositura, né, da representação, da requisição, e o Ministério Público Federal proporá a denúncia. Beleza, fala aí. Claro, Matheus. Agora fala alto aí para o pessoal ver. No Congresso Nacional, é permitido que tanto a Câmara dos Deputados quanto os senadores instaurarem seus próprios inquéritos policiais quando o crime ocorrer dentro da sua delimitação territorial. Nesse caso, o ministro da Justiça, ele tem autoridade para ele mesmo instaurar um inquérito policial? Boa pergunta, boa pergunta. A pergunta de Matheus é a seguinte. Existem inquéritos que são instaurados na esfera do Poder Legislativo. O ministro da Justiça pode instaurar um inquérito? Não, Matheus, porque o ministro da Justiça, ele é um cargo de confiança do presidente da República. O ministro da Justiça vai funcionar como alguém que, por um lado, vai oferecer ao presidente da República um suporte jurídico para a questão do veto legal. Então, o presidente recebe projetos de lei já aprovadas pelo Congresso Nacional e ele sanciona ou veta. Então, caberá ao ministro da Justiça oferecer suporte jurídico para esse veto e também representar nos momentos de litígio, de conflito, e supervisionar o trabalho da Polícia Federal. Mas o ministro da Justiça, ele é parte do Poder Executivo. Parte do Poder Executivo. Ele não instaura inquérito, mas a Polícia Federal, que está debaixo da autoridade do ministro da Justiça, ela instaura. Então, o ministro da Justiça pode acompanhar o inquérito policial instaurado pela Polícia Federal. Percebe? Entende? A gente viveu, e vocês vão recordar disso, uma crise séria, muito recentemente, quando o ministro da Justiça era Sérgio Moro. E o que é que queria o presidente da República, aparentemente? Ele queria ter informações sobre inquéritos policiais que estavam em andamento na esfera da Polícia Federal. E ele sabia que o ministro da Justiça tem acesso a essas informações. E por que ele tem acesso a essas informações? Porque ele é o chefe da Polícia Federal. Entende? Ele está acima do chefe da Polícia Federal. Você tem o chefe da Polícia Federal é um delegado de carreira. Mas acima do delegado de carreira, que é o chefe da Polícia Federal, está o ministro da Justiça, que o designa. E você vai lembrar que toda aquela crise com o presidente Bolsonaro tem a ver com a nomeação do chefe da Polícia Federal. Ele queria alguém que ele pudesse ter acesso direto
ao chefe da polícia e não passar pelo ministro da Justiça. Porque se o ministro da Justiça recebe informações de que o próprio presidente ou pessoas ligadas a ele são objeto de investigações, então isso aqui está furado. Você tem um momento em que... Porque o inquérito policial, a gente estudou isso na semana passada, Matheus, é sigiloso. Ele é sigiloso. E para que ele seja sigiloso, o ministro da Justiça pode ter informação, porque ele é o chefe hierárquico, mas ele não pode dar essa informação ao investigado. Entende? Não pode dar essa informação ao investigado. Então, você pergunta, o ministro da Justiça pode instaurar um inquérito? Em tese, não, mas ele pode levar o assunto, ou ele requisita, ou ele leva o assunto, se for de ação penal pública incondicionada, à Polícia Federal, que está sob jurisdição dele. Entende? Mas muito boa essa pergunta e muito presente na história recente do Brasil, né? Vocês assistiram no conflito entre Bolsonaro e Sérgio Moro, aquele vídeo da reunião, era exatamente isso. Eu quero alguém que me dê informação, eu fico sem saber de nada. Mas o presidente da República não tem que saber o que acontece na esfera da Polícia Federal, não. Entende? Assim como o governador do estado não tem que saber o que acontece ali nas delegacias de polícia, muito embora o secretário da Segurança Pública seja o secretário de Defesa Social, seja designado pelo governador. A gente precisa saber estabelecer distâncias das esferas para que a democracia sobreviva. Eu acho que esse tema é muito, muito, muito importante e surge aqui num momento extremamente relevante. Então, vamos ver aqui. Ação penal pública incondicionada. Já dei exemplos, furto, roubo, um homicídio, sim. Até recentemente, Matheus, o estupro era de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso fazia com que coisas absurdas acontecessem. Por exemplo, imagine um vídeo em que uma determinada mulher é vítima de um estupro coletivo. E eu não sei por quê, que loucura foi essa, mas houve uma época, há poucos anos atrás, em que ficou moda, o pessoal fazia estupros coletivos e saía divulgando o vídeo de um estupro coletivo. Ora, se esse vídeo chega na mão da polícia, a polícia identifica quem são os caras que participaram do estupro, mas não identifica a mulher, para que a mulher faça a representação. No regime antigo, a polícia não poderia instaurar o inquérito policial. Agora não. Felizmente, eu acho que em bom momento deixamos de ter o estupro como crime de ação penal pública condicionada à representação para termos o estupro como crime de ação penal pública incondicionada, de tal maneira que, ainda que a vítima não se manifeste, né, não procure a polícia, e frequentemente ela procura, infelizmente, no Brasil ainda menos do que deveria acontecer, né? Mas a polícia já não depende disso para a instauração do inquérito. E como é que funciona a ação penal privada? Como é que funciona a ação penal privada? Nós teríamos 3 tipos de ação penal privada. Ação penal privada propriamente dita, e aí a gente poderia dizer todos os crimes contra a honra são exemplos de ação penal privada propriamente dita, né? Calúnia, difamação e injúria, exemplos de ação penal privada propriamente dita, e ação penal privada personalíssima. Lembra dessa ou não, Matheus? Lembro. Ação penal privada personalíssima. Somente o ofendido pode propor. Somente o ofendido. Não cabe os herdeiros que podem. Exatamente. O CAD não tem a possibilidade. A personalíssima só vai aparecer em um crime no Código Penal. Só existe um crime de ação penal privada personalíssima, que é o crime previsto pelo artigo 236 do Código Penal. Vamos ver se é 236. Induzimento a erro essencial. Deixa eu confirmar aqui. No casamento.
deixa eu ver exatamente, 236 do Código Penal, 236 do CP. Induzimento a erro essencial. E como é que eu sei que é personalíssima? Diz o seguinte, o artigo 236, no parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Só ele pode propor. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, há um crime só, que é o induzimento a erro essencial. E o terceiro tipo de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Martô, quais os crimes em que cabem ação penal privada subsidiária da pública? Qualquer crime de ação penal pública, desde que o Ministério Público deixe de propor a ação no prazo legal. Isso está aqui previsto, Matheus, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 29. Artigo 29 do CPP. Vejam só o que diz o artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, está aqui no artigo 29 do Código de Processo Penal. A previsão no artigo 29 do CPP. Muito bem. Agora, a gente ficou... aqui tem um equívoco, porque, veja, Matheus, a gente fica com a impressão de que, se o Ministério Público não oferecer a denúncia, caberá ação penal privada. E isso não é verdade, não é verdade. Então, vamos fazer aqui o que é justo. Vamos olhar para o que é que diz o Código com clareza. O Ministério Público, quando recebe o inquérito policial, né, ao receber o inquérito policial, ele pode adotar uma dessas três ações possíveis. Ele pode, em primeiro lugar, oferecer denúncia. É a primeira possibilidade. Ele vai lá e oferece denúncia. Tudo bem. Então, ele poderá oferecer denúncia. E aí, se ele não oferecer denúncia, caberá no prazo legal, né, oferecer denúncia. Tudo isso aqui vai ser, tudo que eu vou colocar é no prazo legal. Mas há outras ações que o Ministério Público pode fazer e não legitima a ação penal privada subsidiária da pública. Por exemplo, ele pode requerer novas diligências, à autoridade policial. Se o Ministério Público for lá e requisitar novas diligências se ele requisitar novas diligências ao delegado, também não vai caber ação penal privada. E aí, uma novidade importante, a terceira coisa que o Ministério Público pode fazer. E aqui cria-se uma situação, que seria o seguinte: solicitar o arquivamento do inquérito policial. Então, solicitar ao juiz. Eu conversei sobre isso na aula passada, foi ou não foi? Você tem dois tratamentos. A lei
13.964, o pacote anticrime, mudou isso, mudou essa sistemática. Como é que a nova lei prevê? O Ministério Público não pede ao juiz. O Ministério Público decide pelo arquivamento. Ele é o titular da ação. Então, se ele não encontra elementos e ele também não vê motivos para pedir novas diligências, ele não tem a esperança, porque, por exemplo, ele entendeu que não se trata de crime. Há uma atipicidade da conduta. Ele não vai oferecer denúncia, cara. Se a conduta é atípica, ele não vai oferecer denúncia. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir, ele vai arquivar o inquérito policial. O promotor de justiça decide pelo arquivamento do inquérito policial. Na sistemática ainda em vigor, porque a decisão do ministro Luiz Fux atingiu o processo de arquivamento, então, agora ele solicita ao juiz. Ele solicita ao juiz. No que foi bolado pelo pacote anticrimes, é assim: ele decide e remete à instância ministerial recursal do próprio MP. Do próprio MP, que homologa ou não a decisão de arquivamento. Então, sai do MP para o MP. Não é uma instância recursal do Poder Judiciário, não. E também tem uma questão de que o MP, agora com esse pacote de crimes, ele informa as partes. Informa as partes que poderão se manifestar, né, pelo não arquivamento do inquérito. E a instância recursal é que vai decidir se será o caso de arquivamento ou não, né? Então, é assim. Agora, por enquanto, Matheus, eu vou ter que dizer que o que ele deve fazer é solicitar ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Mas já vou colocar aqui o alerta, né, de que... Vou colocar aqui o alerta que na nova... Vou colocar aqui em azul. Inclusive, se você for para a legislação do CPP, vai estar o artigo 28 conforme o pacote de crimes. Na nova regulamentação da Lei 13.964 de 2019, 24 de dezembro de 2019, é o MP quem arquiva. É o MP quem decide se arquiva. Eu acho isso muito mais razoável e, obviamente, que você já sentiu, você que estudou o pacote anticrimes comigo, você sabe que esse pacote anticrimes ele retirou poderes inquisitoriais que estavam na mão do juiz, né? Então, retirou poderes inquisitoriais que estavam na mão do juiz para que a gente tenha mais um sistema efetivamente acusatório, né? Então, por enquanto, o que está valendo é o que está em vermelho, ok, pessoal? O que está valendo é o que está em vermelho. Mas se liga aí que eu já coloquei aqui esse alerta, na nova regulamentação da Lei 13.964, é o MP quem decide. O problema todo é saber que prazo é esse. Que prazo é esse que o MP tem para tomar uma dessas três atitudes que permitiriam, se não fossem tomadas, né, uma dessas três atitudes, se elas não fossem tomadas, permitiriam a propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Qual é o prazo, Martô? Qual é o prazo? O prazo de 5 dias réu preso e 15 dias se o réu estiver solto. Onde é que está previsto o prazo do MP? Artigo 46 do CPP. Artigo 46 do CPP. Artigo 46 do CPP. Meus amigos, hora de fazer um print, hora de fazer aqui um print da tela, hora de fazer um print. E dúvidas sobre essas questões? Alguém gostaria de levantar alguma questão? Tiago, Alcione, Márcia, muito bem, Tiago Santos, Tiago Simonio, gente boa aqui.
conosco nesta noite de terça-feira, estudando. Alguma dúvida? Se você não fez o seu print dessa tela, faça agora, porque aqui estão as informações mais importantes que a gente pode pensar sobre esse assunto. Ora, vejam bem, se, eventualmente, o Ministério Público não agiu no prazo legal, não fez nenhuma dessas coisas, lembra aquela expressão latina? Não, a expressão latina a que me refiro, Mateus, é aquela que eu ensinei a vocês. Se o prazo passar em albis, o prazo passar em albis, significa em branco. Passar em branco, ou seja, sem que ninguém faça nada. Lembra que a gente chama de albino, aquelas pessoas que são muito brancas, né? Porque a expressão branco em latim é albis, branco. Passou em branco, o prazo passou em branco. Ora, se o prazo passar em albis, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Se o prazo passar em albis, ação penal privada subsidiária da pública. Massa. Arthur, Pois não? Diga lá, meu amigo. eu tenho uma dúvida aqui sobre essa ação subsidiária da pública. Quando o requerente ele se torna inerte também, o MP se tornou inerte, então ele foi lá, fez as vezes para propor a ação e ele também se torna inerte. Seria possível o MP retomar essa ação na inércia do requerente? Excelente pergunta, Tiago. Excelente. Tiago, deixa eu estou na dúvida agora se eu respondo a você antes de cair o nosso tempo, só falta um minuto e meio. Para segurar Eu vou deixar para responder no segundo bloco. Vocês sabem já como é que é, né? A gente vai cair, você fica lá ligado lá no nosso grupo do Telegram, eu mando de novo o link, todo mundo entra o mais rápido possível, porque quando a gente entrar, a gente ganha tempo, a gente tem até 40 minutos para poder tirar todas as dúvidas. Então, Tiago, vou deixar para fazer isso no próximo bloco e a gente vai voltar, porque isso é muito importante, porque tem uma série de questões que até agora eu não expliquei e que a sua pergunta vai me dar a oportunidade de explicar. Então, a gente volta já. É o tempo também de eu salvar esse arquivo, porque quando eu fecho o programa, aí vai salvando o arquivo no meu HD para eu poder publicar depois. Então, no máximo, em 3, 4 minutos, a gente está de volta.